3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Até aqui, meus irmãos, você pode já voltar a tomar o teu assento. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra de esperança para nós, irmãos. Você que vai poder participar durante agora os 11 minutos, nós estaremos sendo ministrados por tantas informações baseadas no santo livro de Deus, santas escrituras. Deus tem coisas tão maravilhosas para falar conosco. Às vezes textos conhecidos nossos como esse, Deus pode extrair, vai extrair coisas assim que vai abençoar muito a nossa vida. Eu tenho orientado os irmãos, a igreja, para a gente seguir com essa palavra, com esse clamor. Eu tenho orientado os irmãos, na medida do possível, que sempre quando você tem um versículo para ler, não é necessariamente você ficar dependente dele ali, só tratar dele, ou você passear em outras localidades das escrituras, não tem nenhum problema, mas não custa nada você analisar o contexto dele, ver a história antes, ver da onde Jesus está vindo, para onde ele está indo, ver, por exemplo, da onde o profeta está, o que ele está planejando aqui, para onde ele está indo, o que Deus está fazendo naquele momento. Às vezes isso pode ajudar a você compreender melhor, porque surgiu essa palavra, porque surgiu essa orientação de Deus dizendo: clama a mim. Deus pedindo para que a igreja busque a Ele, clama a mim e eu vou responder a vocês. Nesse momento da história especial, Deus não está mais entristecido com o seu povo. Deus está agora abrindo o seu coração no sentido das misericórdias em prol de reverter a situação do seu povo. Então vamos lá, para você ver que coisa interessante que as escrituras têm aqui. No capítulo 33, que eu acabei de ler, no verso 1, a Bíblia diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer. O seu nome é Senhor. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Escute isso com muita atenção. Ela está dizendo que a palavra veio pela segunda vez. Ora, irmãos, o profeta Jeremias ouviu Deus falar com ele e falou em nome de Deus muitas vezes. Então, por que é a segunda vez? Não é a segunda vez. Sim, é a segunda vez que Deus fala com ele no cárcere, no pátio do rei. Então, houve uma primeira vez, e a primeira vez nós encontramos no capítulo de número 32. E você vai notar que do capítulo de número 32 até o de número 33 não tem outro título. O título que se tem é a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Amém, Jesus? Restauração e bênçãos espirituais. Por que lá é a segunda vez dentro do mesmo texto? Porque a primeira vez que Deus falou com ele, não pela primeira vez, mas ele dentro do cárcere, está no capítulo 32. Olha o que diz o verso 1: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, ou seja, ele era presidente, ele era o rei pelo 10º ano, rei de Judá, este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor era rei há 18 anos da Babilônia. Está fazendo uma identificação histórica. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Está vendo aqui? Ele continua
rei de Judá não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, os seus olhos verão os dele, e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu visite, diz o Senhor, e ainda que pelejas contra os caldeus, não ganharás. Aí você vai olhar então aqui, ó, olha o verso 6. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo, explicando o que aconteceu aqui. Por que, pastor, que o homem de Deus estava preso? Irmãos, infelizmente ele estava preso porque o povo de Deus havia se esquecido de Deus, mas de uma forma, irmãos, assim, ó, muito triste. O Deus que havia tirado, escolhido eles desde Abraão, livrado eles das mãos dos egípcios, o Deus que vinha fazendo coisas grandiosas pela vida do seu povo, agora encontrava um povo que virou as costas para Deus. Hoje eu escutava um pastor dizendo assim: você só está aqui agora, você só abriu seus olhos, você só se levantou da cama porque Deus permitiu que você vivesse isso. Porque se Ele não quisesse, você não estava mais aqui. Se Ele tivesse decidido que encerrou o seu ciclo, você não estaria mais aqui. Olha, irmãos, esse Deus merece que a gente olhe para Ele, adore Ele, agradeça a Ele, a gente louva Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O povo tinha se esquecido dele, e agora Deus havia decidido que, como um pai, como nós somos um pai, e um pai que educa com sabedoria, ele vê que o filho está em desobediência, ele precisa corrigir esse filho, e Deus vai corrigir os seus filhos, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então Deus nos ama e Ele corrigiu o seu povo, e Ele ia corrigir, ponto final. Ele ia permitir que a Babilônia viesse, o reino de Nabucodonosor, invadisse Jerusalém. Você pode ver que ela já está cercada. Jerusalém, Judá, vamos supor, Judá é o Brasil, Jerusalém é São Paulo. Então, quando se fala Jerusalém, está falando do estado. Quando se fala Judá, é o país. Então, estava cercado. O povo, o reino da Babilônia, já estava com seus exércitos para invadir. Aí Jeremias vai falar assim: Ezequias, rei Zedequias, não adianta lutar. Você não adianta mais lutar. Deus vai entregar vocês e nós na mão dos nossos inimigos, até que a gente mude. Deus já decretou isso. Ele pegou: você cala a boca, não vem enfraquecer meu exército, não. Prende ele. E mandou prender ele. Quem Deus mandou falar isso? Deus mandou entregar a gente na mão dos inimigos. Quem? Fica quieto. E isso não deixa de ser uma realidade nos dias de hoje, porque as pessoas às vezes não aceitam ser repreendidas quando Deus está demonstrando que está desaprovando as atitudes dela. Muitas das vezes você vê pessoas que servem a Deus, ou o evangelho está sendo pregado, ser amordaçado.
mês 3 vai ser os tijolos, a janela, que a gente vai levantar, vai colocar telhado, vai fazer acabamento. Irmãos, lá em junho, por exemplo, não vai rachar, não vai quebrar, porque a gente fez um bom alicerce. Então faça um bom alicerce no teu mês de janeiro. Se a gente convida a igreja, os que podem, venha participar da campanha, venha estar aqui com a gente. Não é uma ordem, não é porque a gente quer ver a igreja cheia, é porque são materiais bons que vai ser entregue para você fazer um bom alicerce, para que o ano que está por vir seja um ano abençoado e sólido de Deus na minha vida e na sua vida. Diz a palavra de Deus que, olha que lindo, o Senhor me olha e eu não vou poder aqui falar com os detalhes do texto, mas você vai poder acompanhar depois se você quiser ler. O que está escrito aqui, pastor? Faz um resumo para nós, irmãos, a história é maravilhosa. Isso aqui é muito forte para nós, é muito forte, meus irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra que vai vir para o profeta Jeremias é assim, ó: profeta, você vai receber uma visita de um tio seu. E esse tio, ele é uma visita de preso. Você vai receber uma visita, mesmo estando aprisionado. O rei vai liberar essa visita para você. E esse seu primo, esse Ananel, filho de Saul, teu tio, aliás, é o primo dele, virá te dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Pastor, que história é essa? Deus traz uma revelação. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Deus traz uma revelação dizendo para ele assim: ó, vai cá, você vai ter uma visita, o teu primo vai vir aí e vai te oferecer uma terra, e você compra essa terra que ele vai te oferecer. Compra ela porque eu estou mandando você comprar. Aí você vai falar assim: ah, pastor, tudo bem, não há nada demais nisso. Ah, sim. Sabe o que há? Porque o contexto histórico aqui é o quê? Jerusalém está cercada pelos inimigos. Imagina, Botucatu cercada por um exército, o mais poderoso da face da terra naqueles dias. Eles acabaram de destruir os egípcios, eles acabaram de destruir os assírios, e eles só foram derrotados lá na frente pelos persas. Quando, numa permissão de Deus, eu não sabe Neemias, Esdras e Esther. Agora você pensa comigo, irmãos, Botucatu, vamos suportar totalmente cerrado. Ninguém sai, ninguém entra, o mantimento está acabando, a cidade está cercada, destruição está acontecendo. E aí Deus fala para ele assim: ó, vai lá e compra uma propriedade e investe o seu dinheiro nela. Você vai olhar, humanamente falando, eu comprar alguma coisa em Botucatu, sendo que daqui a pouco Deus falou para mim nos versículos antes, Deus fala para ele nos capítulos antes: a Babilônia vai entrar. Você sabe já o que aconteceu? Ela vai destruir as casas, ela vai matar os animais, ela vai levar o povo cativo, vai ser incendiado o templo de Deus, a cidade vai ficar em ruínas, as 12 portas de Jerusalém vai ser incendiada, o muro vai ser derrubado, a cidade vai ficar em ruínas. Irmãos, quem compra, quem investe numa cidade em que as coisas estão demonstrando que não estão bem? Quem vai para frente? Quem investe? Quem planeja? Quem faz algum projeto de vida diante de um cenário desse? Você só pode fazer se Deus te mandar fazer. E a Bíblia diz que Deus vai olhar para ele e vai dizer: você faz, ele vai. Verso de número 9, ele fala: comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, e dei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Aí olha que lindo, subscrevi um auto, selei, e foi confirmado por testemunhas, pesei o dinheiro numa balança.
Ele deu auto de compra a Baruque. Olha que coisa bonita. Filho de Nerias, filho de Maceias, perante os olhos de Ananel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Qualquer um que olhava aquilo, os judeus falavam: Jeremias está louco. Investir, planejar, procurar um futuro no meio de uma situação dessa. Mas Deus falou para ele: faz isso, e faz como testemunha na frente de todo mundo. E aí ele deu ordem para Baruque, verso 13, diante dos olhos de todos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, toma esses autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possa conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Irmãos, essa palavra daqui em diante, se você for ler ela arrepia. Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, as coisas não estão bem, as coisas não vão ficar bem, o inimigo vai adentrar, mas escuta o que eu estou te falando, pode comprar. Dias virão, Jeremias, em que eu vou usar a minha misericórdia sobre o meu povo e sobre essa terra. E aí, irmãos, você vai ver que coisa linda. Ele começa dizendo aqui, ó: vai voltar a ter comércio de casa, imobiliário, pessoas vão comprar terreno. Quero dizer mais: vai haver animais no pasto, vai haver ovelhas, vai haver movimento sobre a terra. Eu quero dizer para você que a plantação vai voltar, a vegetação vai voltar. Eu estou dizendo que mesmo no meio do caos, mesmo no meio de uma aparente devastação que está prevista de acontecer, eu vou sustentar a tua vida, eu vou fazer você viver, e você vai voltar para essa terra, você vai voltar a ver as coisas acontecer, porque é uma promessa de Deus específica para Jeremias. Aqui eu quero te dizer algo, porque, irmãos, a gente sai de casa, não é para ouvir o pastor, a gente sai de casa, a gente precisa crer que Deus existe. Você está aqui porque você crê que Deus existe, você crê. Agora veja, queridos, veja bem, a gente passou por uma situação na última assembleia que teve aqui na igreja, assembleia, eu estava com Covid. Um dos assuntos que foi tratado aqui foi a venda de uma propriedade do Brasil para Cristo, para que se conseguisse, com o dinheiro dela, dar um bom andamento na construção, começar a construção de Bratânia, comprar o terreno da Vila Maria, né, pastor Fernando, e uma outra coisa que vai ser feito com uma outra porcentagem do valor da venda. E esses dias, por volta de 2 meses, mais ou menos, bom, você vai entender a data, a gente conseguiu uma compra. Um empresário tinha uma fábrica perto da propriedade da igreja, e o filho dele então foi representar essa compra. Ele falou: olha, eu fiquei sabendo que vocês estão vendendo, colocaram uma placa, a gente tem interesse de comprar. E as coisas estavam caminhando, começou. Eu estou fazendo só uma analogia aqui, eu estou dizendo que o governo está agora é certo ou errado, eu não sei a sua opção, estou dizendo um fato que aconteceu. Aí aconteceu o primeiro turno das eleições. Quando ele, na concepção dele, o candidato dele perdeu o primeiro turno, ele ligou para o Gustavo ligou para mim. Ele falou assim: olha, o meu pai não confia no governo que ganhou o primeiro turno. Então, você segura a venda que a gente quer esperar para ver o que vai acontecer no segundo turno. Meu pai não quer fazer nenhum investimento enquanto não se resolver isso. Não precisa dizer o que aconteceu já, né? E na concepção dele, o candidato que ganha o primeiro turno ganha o segundo turno. E ele então liga para nós, e uma compra, irmãos, que ele estava com o dinheiro pronto, visto uma compra alta, ele recua, ele diz: não, não quero investir, porque o cenário, a concepção dele, é um cenário trágico, é um cenário que não passa confiança, é um cenário que
crise muito grande e havia um portão que se tocava no nosso país, dizendo entre os evangélicos, e era uma realidade: o céu não está em crise. Aquilo que falta na terra não falta para Deus. Aquilo que falta nos homens não falta para Deus. Aquilo que nós não temos, Deus tem. Aquilo que nós não podemos, Deus pode. E aí, queridos, se nós olharmos para esse contexto, eu quero aqui abranger outras áreas da minha vida e da sua vida. Quem sabe você não olha para algumas coisas e diz: não adianta falar mais, não adianta sonhar mais, não adianta planejar mais, não adianta comprar mais. Ou você é desses que olha para o novo governo e diz: olha, eu agora não acredito em mais nada. Quem disse que Deus depende do governo que está aqui atual para cuidar da sua igreja? Quem disse isso? Quem disse que o Senhor que se levanta nos lábios de Davi dizendo: Deus é o meu pastor e nada me faltará? Convicção, confiança. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, a crise está instalada, o medo está instalado, porque, irmãos, isso aqui é uma circunstância da nossa vida. Você está entendendo? Por exemplo, quem aqui está na Babilônia? Quem aqui, como mensagem que vai ser trazida aqui, é como o cego Bartimeu? Quem aqui é como Ismael de Agar? Quem aqui está no reino da Pérsia, como a Esther, que Deus vai trazer uma mensagem, que Deus ouviu o clamor de Esther e de uma nação? Nós não estamos nessa história. Essas histórias são figuras, exemplos de que Deus, em situações adversas, Ele agiu em prol do seu povo para abençoar e guardar o seu povo. Então, o que a Bíblia está falando aqui para a igreja? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou aqui nesse culto pregando? Deus está mostrando que cenários adversos na nossa vida, para aqueles que estão na presença de Deus, para aqueles que vierem buscar a Deus, para aqueles que confiam em Deus. Jeremias podia olhar e falar: eu não confio, eu confio no que eu vejo. Eu estou vendo um exército cercando Judá. Eu estou vendo, é isso que eu estou vendo, eu não confio nisso. Não, se eu não estou vendo Deus, eu confio que Deus está aqui. Automaticamente eu confio na sua palavra. Se eu confio na sua palavra, eu confio que aquilo que Ele cumpriu na sua palavra, Ele cumpre na minha vida hoje, na sua vida hoje. Cenários adversos que a gente não pode desistir. Por isso que Deus te trouxe aqui, para você não abrir mão dos seus filhos, para você não abrir mão do seu casamento, para você não abrir mão da sua família, para você não abrir mão dos seus projetos. Mas, pastor, a cidade está cercada, não é o governo que eu queria, o mal é esse, o problema é esse, a dificuldade é essa. Deus está olhando para você e dizendo o seguinte: você avance, projete, converse, faça, você tenha coragem, com você é diferente, você é meu Jeremias, você é minha igreja, você é meu povo, você é meu escolhido. É isso que Deus está dizendo para a igreja. O que eu faço? Eu vou embora daqui agora, eu vou embora daqui a pouco para casa e digo: não é bem assim.
E 2 termina assim no verso 43. Porque assim diz o Senhor, 42: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles o bem. Que coisa bonita! Que lhes tenho prometido. O Pai vai te castigar. O pastor já me deu 2 bens bonitos, né? Eu esqueci os 2 em casa. Eu vou te castigar. O Pai vai te chamar a atenção. Ponto. Eu vou inverter isso. Mas se você aprender, eu vou te abençoar. Comprar-se-á campos nessa terra, da qual vós dizeis: está deserto, sem homens, nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, subscreverão autos e selarão, e farão com que as testes testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Você vai falar, pastor, olha o verso 33, capítulo 33, ele não tem um título. A palavra do Senhor, ela volta novamente a afirmar as coisas que foi falado no 32. E se você olhar, o verso 2 fala que quem está falando isso, aí é que está, que é bênção para nós, pastor Carlos, que é tudo para nós. Se o que eu estou falando aqui, se fosse o pastor Wellington, e aí? Poderia dar certo ou não? Poderia te ajudar ou não? Eu sou falho. Quem está falando isso, a Bíblia diz, é o Todo-Poderoso. O que fez, o que faz, o nome dele é o Senhor. O Senhor. Quando ele diz aqui nessa afirmativa que ele é o Senhor, é quando ele está dizendo que ele é o Rei dos Reis. Nesse termo aqui, ele não está dizendo que ele é o Senhor, como meu pai foi o Senhor, como você me trata, pastor, o Senhor. Ele está dizendo que entre os senhores, ele é o Senhor dos senhores. É esse que está falando. É o Rei dos reis. É ele que está falando. E aí, você vai ver que no verso 4 e 5, ele diz isso a todos, e a partir do verso 6 ele vai falar de misericórdia. No verso de número 15, 16 e 17, ele traz uma das mais lindas e belas informações sobre Jesus Cristo. Ele fala sobre a vinda do Messias. Olha que coisa tremenda. E aí, irmãos, aquele período de tristeza, olha o que diz no verso 11. Deixa eu ler o 10 para ler o 11 para a igreja. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, não é a mesma coisa? Sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. Eu creio que isso é para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Ainda se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai o Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz que trazem louvor à casa do Senhor, pois país que torna o cativeiro na terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar deserto, sem homens e sem animais, vai tornar a ter na cidade pastores que façam repousar cabos. Nas montanhas você vai ver o cabo passar. Esse é o verso que diz o 13. E aí, irmãos, eu fecho essa mensagem com duas observações que é importante para a igreja, e é isso que traz esperança. Porque, fechando aqui, tá? Do verso de número 17, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente no trono da casa de Israel. Deus está falando assim, ó. Vocês não estão vendo o povo indo embora cativo? Eu não tinha prometido que
geração não ia faltar herdeiro no meu trono de Davi? Pois eu digo para vocês que não vai faltar. Como não vai faltar na concepção do povo? Sempre nós estamos sendo levados, a cidade está sendo queimada, não vai faltar. E digo mais: vai vir um, e esse um que vai vir, ele vai sentar no trono para sempre. Está falando de Jesus. Ele vai reinar para sempre. E aí, no tempo presente para a igreja, olha que coisa linda que vai nos dizer aqui a palavra do Senhor: não vai faltar sacerdotes, nem levitas faltarão diante de mim, para que se ofereça o holocausto e queime oferta de manjares e faça um sacrifício todos os dias. A gente não olha e tem uma esperança negativa. Às vezes as pessoas falam: a igreja está se acabando, não sei o que vai ser da igreja, não sei o que vai ser de tal igreja. A sede, a palavra que Deus está nos entregando é o seguinte: não vai faltar sacerdote, não vai faltar levita, não vai faltar oferta de holocausto, não vai faltar culto, não vai faltar a minha mão, não vai faltar o povo que me clama, não vai faltar uma igreja que me adore. E cadê esse povo que vai estar 2023 na presença de Deus? Levanta sua mão e diga glória a Deus. Não vai faltar, ele está dizendo. Pastor, vai acontecer? Isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer, pastor? Será que eu posso ter confiança? Eu posso, pastor, ter confiança? Eu posso planejar nesse tempo difícil? Deus está falando: pastor, eu posso continuar insistindo com meus filhos, eu posso continuar na presença de Deus, eu posso continuar louvando a Deus, eu posso continuar empreendendo, eu posso continuar sonhando em construir, eu posso continuar sonhando que Deus vai mudar coisas ruins na minha vida, no meu casamento, eu posso confiar que aquilo que eu perdi vai ser restaurado, eu posso confiar, pastor. Eu vou te responder, não eu, mas como Deus respondeu. E Ele responde assim para a gente orar. Verso de número 20. Quem disse que eu falei agora há pouco? O Senhor Todo-Poderoso. Ele diz assim: assim diz o Senhor. É assim que está no verso 20 ali? Ixi, meu Deus, não está escrito que foi eu, não? Ai, graças a Deus, não. Eu não tenho capacidade. Assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e não haja noite a seu tempo. Pode ir para o próximo. Também se puder invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Aí eu vou aqui, tá? Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, os levitas, que ministram diante de mim. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tem visto que este povo fala, dizendo: as duas gerações do Senhor, aquelas que o Senhor elegeu, pereceu, desprezaram o meu povo, como se não for um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, e eu não puder dar ordem aos céus e à terra, aí tudo bem, eu também rejeitarei a minha descendência de Jacó e Davi, meu servo, de modo que não tome sua semente que domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiar-me. Esse aqui ontem eu quase me engasguei. Apiedar-me-ei deles. Tá bom, pastor. O que Deus falou aqui para nós? Deus falou exatamente assim. Você entendeu comigo? As pessoas dizem: isso vai acontecer, pastor? A gente pode confiar? Está falando ainda com Jeremias. Olha lá, ó, escureceu. Aqui pela janela dá para ver que escureceu, né? Deus falou assim: ó, se amanhã não amanhecer, se eu não conseguir fazer amanhecer amanhã, se eu não for capaz de controlar
a minha palavra não vai se cumprir. Mas se eu tenho o poder de escurecer e clarear o dia, porque o tempo e a terra está sob o meu controle, assim como eu faço isso, eu farei com que a minha